Sejam bem-vindos de volta ao podcast Endomarketing Brasil no ar. Muito obrigado pela companhia todas as semanas aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre Lifelong Learning, que é o processo contínuo de aprendizagem, a educação ao longo da vida. E vamos falar também como isso se relaciona com a questão da educação corporativa, em especial no que diz respeito às lideranças. Estamos na companhia de Jay Ribeiro, cofundador da Lead Edu, que é uma empresa especialista em treinamento e aceleração de lideranças para empresas. Seja bem-vindo, Jay. Obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Conta para nós, Jay, a tua trajetória nessa área da educação corporativa, a atuação da Lead Edu. Sim, bastante coisa. A minha trajetória sempre foi pautada, sempre foi presente na área de educação, em todos os mercados de educação. Então eu começo ali na parte de ensino de pós-graduação na área da saúde, foi a minha primeira experiência. Depois eu migro para o mercado editorial científico, retorno para o segmento de ensino superior, que é uma das minhas grandes paixões. Inclusive hoje eu sou professor universitário também. Né? E aí foi quando rola um encontro de uma pessoa com o mesmo sonho empreendedor que eu, que é a minha sócia Manuela, e aí a Lead Edu nasce, né, enquanto um ecossistema de aprendizagem corporativa aí, focado em soluções de educação, né, orientado à aceleração, a desenvolvimento de lideranças, para apoiar estratégias corporativas, processos de transformação cultural, de mudanças estruturais de negócios também. Então, minha trajetória anda muito íntima com a educação. É uma das minhas 3 frentes de interesse, das quais eu cruzo para poder atuar no mercado, que é educação, tecnologia e neurociência clínica, que são minhas 3 paixões que eu modelo com ferramentas, estratégias de design para poder gerar solução hoje junto do meu time. Que legal, eu ia perguntar qual que é o grande diferencial de vocês, né? Mas acho que são esses 3 pilares aí, esse mix. Exato. E a Lead é um ecossistema hoje que lida com desafios nacionais, internacionais, feitos por pessoas muito comprometidas e muito apaixonadas por aprendizagem também. Então, hoje nós temos uma metodologia autoral de aprendizagem e de trabalho, que faz com que a gente consiga aí estar, nos últimos anos, conquistando um espaço bem especial no mercado de educação. Que legal, convidamos a pessoa certa para esse assunto, então, pelo que eu estou entendendo. Vamos lá, vamos ver. Vamos definir para nós o conceito de lifelong learning, né? Eu trouxe aqui na fala inicial a educação como um processo contínuo, mas fala um pouquinho para nós sobre esse conceito. Lifelong learning é uma postura, eu costumo dizer. Eu acho que é uma forma de pensar a aprendizagem, a própria aprendizagem, uma forma de ver a vida também à luz da aprendizagem. É enxergar a vida enquanto uma grande jornada de aprendizagem, feita por pequenas experiências de aprendizagem, qualquer lugar, qualquer conversa, qualquer conflito, qualquer momento que tu vive pode te dizer alguma coisa se tu tiver com essa mentalidade, esse óculos, né? Então, lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida, nada mais é do que uma postura prática de como tu te posiciona diante do que te acontece, das experiências que tu tem acesso ou das oportunidades que estão passando ali pela frente. A gente traz essa coisa, né, Cris, de aprendiz desde que a gente é gente e chega nesse mundo. A coisa da exploração, da curiosidade, da pergunta, do questionamento, do porquê isso, porquê aquilo. Então eu gosto de pensar que lifelong learning é o resgate desse espírito aprendiz aí, na vida adulta, inclusive. Legal, é um modo diferente de ver, né? A gente associa muito a educação à questão da sala de aula, do estudo, do obrigatório. Sim. Acho que tem uma desconstrução a ser feita aí, né? Uma desconstrução. E também não podemos ir para os extremos, né? O ambiente controlado de aprendizagem, a aprendizagem formal que acontece dentro de uma sala de aula, dentro de um curso, dentro de um workshop, ele é uma forma de aprendizagem. Ele é um tipo de processo de aprendizagem muito importante para a construção de uma habilidade, né? Só que não é o único. Sim. Então, nós pensarmos que o milagre vai acontecer dentro da sala de aula e que a pessoa vai sair dali transformada, mudada, apenas ao adquirir conhecimento e gerar insights, é essa visão mais ampliada de que a aprendizagem acontece na prática, no dia a dia,
quando você converte conhecimento em comportamento, em desempenho observável. Bom, aí a gente tem um processo, um learning looping, né? Um processo de aprendizagem redondinho, completo. Então é isso, não é só a sala de aula, mas também né? É um equilíbrio aí, é uma combinação. Como que a gente aplica na prática esse conceito? Claro, tu deixa alguns exemplos agora, mas a gente, de repente, tem como desenvolver isso como uma habilidade? Com certeza, com certeza. Primeiro ponto é uma jornada incrível. Eu acho que ela não tem momento para terminar durante a nossa vida. Lifelong learning, ela é uma habilidade que a gente pode também chamar que ela precisa de outra principal, que nós chamamos de meta-aprendizagem. Meta-aprendizagem é quando você passa a aprender sobre o seu processo de aprendizagem. Ah, legal. Então é aprender sobre o teu aprender. Então lifelong learning começa por aí. Para você entender como que são as melhores formas, as melhores estratégias que você pode utilizar para você atingir o seu potencial aprendendo. Então é te autoconhecer enquanto aprendiz, é entender como é que funciona o teu processo de pensamento, como é que funciona o teu processo para construir insights, para melhor captar informações do mundo ao teu redor. Né? E aqui a gente está falando de preferências de aprendizagem, não de estilos, porque aí nós estereotipamos pessoas, né? E não é sobre isso, mas sim sobre as tuas preferências, porque tu é resultado de uma história de vida, Cris. Sim. E a forma como tu construiu tua história de vida enquanto aprendiz vai dizer hoje qual é o aprendiz adulto que tu és. Então a curiosidade por entender como que tu aprende, né, é o primeiro ponto para você construir lifelong learning. E depois disso, é você ser inquieto, buscar as tuas inquietações de aprendizagem. Que para nós adultos, principalmente hoje lideranças, que é o público que eu mais atuo, né? É buscar entender quais são os meus atuais desafios da minha vida adulta. Quais são as minhas maiores curiosidades da minha vida adulta. Ou seja, antes de entender qual é o tema, o conteúdo, ou o curso que eu vou fazer, ou com quem que eu vou falar, eu preciso entender por quê. E para quê eu vou aprender. Isso nos diferencia muito. Adultos, né, aprendem motivados por necessidades, anseios, desejos, curiosidades, e isso tem que ficar muito claro para que a gente consiga sustentar um processo de aprendizagem ao longo da vida. E assim vai indo. E existe um método para esse autoconhecimento? Existe algum caminho que seja recomendado? Pra gente conhecer a nossa preferência de aprendizagem? Eu costumo... Eu gosto muito da ideia de dois processos importantes. A captação da informação do mundo. Como é que tu capta melhor as informações que chegam ao teu redor. Se você tem uma via de visão, de escuta, através do movimento e do corpo, como é que você capta melhor o ambiente ao teu redor e processa o mundo que está ao teu redor? Esse é um primeiro ponto, captação. Porque dados, informações chegam a nós por todos os lados. De que forma uma informação normalmente se torna mais memorável para mim? Como que as informações que eu mais lembro na minha vida e na minha trajetória enquanto aprendiz chegaram? De que jeito? E quais são os pontos em comum de todos esses momentos que eu vivi? Tu pode ter pistas importantes aí sobre como que tu capta melhor as informações. Uma coisa é captar. Outra coisa é nós processarmos essas informações para gerar insights, para gerar aprendizado. Porque às vezes a gente lê, mas não gera insight, não gera uma nova ideia, não gera uma nova possibilidade. Não muda o comportamento, né? Porque eu preciso processar e gerar um insight novo para eu fazer algo de melhor ou diferente do que eu já faço hoje. Então, aí o processamento, que vem depois da captação, é outro ponto que a gente pode ficar alerta também. Aí, Cris, existem inúmeros estudos que demonstram diferentes tipos de processamento mental do aprendiz adulto. Dentre eles, processamento mais pela reflexão, ou seja, as pessoas que geram seus maiores insights, o seu maior potencial criativo refletindo e observando o meio em silêncio. Importante. Silêncio também é aprendizado. E existem pessoas que estão sim aprendendo em silêncio. Porque a gente constrói, né, a coisa do aluno que fala mais e que participa mais é o que está aprendendo mais. E não é isso. Existem alguns estudos também que comprovam que pessoas geram mais insights também, dependendo do conteúdo, através da teoria.
acessando conteúdos teóricos, acessando pesquisas, acessando estudos, né? Existem também uma via de processamento que é pelo sentir, pela experiência, pela emoção. Aprender pela experiência vivida, concreta, prática. Né? Uma quarta via que também se estuda muito é a via em que você gera mais insights aplicando algo que tu tá recebendo na vida real, na tua vida prática. Se não tiver conexão com a tua vida real, numa primeira instância, talvez não dê muito eco para você em um primeiro momento. Então, assim, existiu David Kolbe, Rony Alonso, muitos estudiosos que investiram tempo e energia em buscar entender quais são essas principais vias de processamento. Então, quando tu me fala assim, tem um método? Tem. Autoconhecimento é tu entender, muitas vezes, para aprendizagem, quais são tuas preferências de captação de informação e como é que tu gosta de processar essa informação para gerar valor para ti. Né? É por aí. É um longo caminho. E isso tem bastante a ver com a questão da comunicação também, fiquei pensando aqui, porque é a absorção das informações, né? Muito. Então, a própria comunicação, entendendo como que isso funciona, pode, inclusive, atingir melhor os seus objetivos quando entrega conteúdos de uma forma que seja mais fácil, mais efetiva para que a pessoa entenda, né? Sim, principalmente quando tem um intermediador que traz esse conteúdo, um instrutor, um professor, um facilitador. A forma como o conteúdo é trazido, a linguagem, isso lá na Lídia Edu nós ficamos muito atentos, assim, qual é a linguagem que mais gera eco no aprendiz. Até porque o aprendiz, ele é um usuário de uma informação que chega para ele. Então, como é que a gente dá eco com essa informação que chega? Que tipo de necessidades ele precisa? Existem adultos que precisam de mais direcionamento e estrutura para conseguir aprender ao longo da vida. Existem também adultos que são mais independentes desse direcionamento e dessa estrutura. Menos concretos, têm uma maior facilidade de abstrair, de abstração, com a subjetividade. Então, tem muita comunicação, é um elemento fundamental, principalmente quando a gente fala de aprendizagem social, onde tu aprende com outros, com as pessoas. Não tem livro, pode não ter uma lição, um conteúdo, mas tem o outro. E tu pode aprender com o outro, né? E aí comunicação é fundamental. Sensacional. Tu falaste de algumas peculiaridades do processo de aprendizagem dos adultos, né? Sim. Tem alguma outra que a gente pode acrescentar? Por que é tão diferente da aprendizagem que acontece na infância ali? Na verdade, não é. Eu diria que não é diferente, tão diferente. Tá. Tem muita gente que coloca pedagogia e andragogia como dois opostos, como, né, duas correntes diferentes. Na verdade, são visões extremamente complementares. Existem muitos elementos do processo pedagógico, sim, presentes no processo de aprendizagem de adultos. Porém, um grupo de pesquisadores se reuniu para poder dar mais no que diferencia adultos, né, quando estão aprendendo. E é aí que nasce a andragogia. Então, a andragogia, os pontos principais têm a ver com o papel da experiência do adulto no processo dele de aprendizagem. Um adulto, ele não é um papel em branco. Ele viveu muita coisa. Ele tem muitas respostas dentro dele. Ele tem muitas experiências. E muitas vezes ele talvez não precise de tanta instrução e direcionamento, e sim boas perguntas que façam ele visitar dentro dele as respostas que ele precisa ter. Porque essa pessoa viveu muito, tem muito repertório. De novo, não é uma folha em branco. Então, o papel da experiência para o aprendiz adulto é um papel crucial. O autoconceito que ele tem de saber dizer o que ele é capaz ou não de fazer e tomar as próprias decisões. E, principalmente, a consciência que um adulto tem mais elaborado de reconhecer os seus problemas, os seus desafios, os seus dilemas, para, a partir disso, buscar resolvê-los fazendo algo de melhor ou diferente, que é aprender. Então, como nós temos uma história de vida maior, mais longa, nós temos também um repertório e um amadurecimento que faz total diferença quando a gente entra no ambiente de aprendizagem. E eu fiquei pensando também no quanto se pode aprender, se tem a oportunidade de aprender observando, mas eu digo assim, compartilhando as experiências com o outro, né? Aprendendo pela experiência do outro.
Eu pensei nisso porque uma forma que eu tenho encontrado muito de aprendizagem muito intensiva é, por exemplo, fazer benchmarks. Conversar com outros profissionais que estão com os mesmos desafios. Perfeito. E você entende que você não está acessando nenhum livro, nenhum curso ali. O que está acontecendo contigo nesse momento, Cris? Outra pessoa está servindo de instrumento de aprendizagem para ti. Sim. Ela é o teu recurso. A socialização, a interação, o falar, o ouvir, o aprender com erros e acertos, o ver modelo e antimodelo. Por isso que quando a gente fala de aprendizagem ao longo da vida, é qualquer pessoa no teu entorno é capaz de te ensinar alguma coisa, pelo simples fato dela existir. Simples assim. Então imagina quando você vai com mais intenção, buscando de forma curiosa e interessada em entender o universo dessa pessoa. Seja ela alguém que está fazendo um projeto que você quer fazer, né? Ou construindo algumas práticas que você também quer construir e trazer para a tua realidade. Então sim, se aprende observando, se aprende ouvindo, se aprende trocando, perguntando. E uma coisa que nós temos estudado muito lá na LEAD é muito bonito tu ver quando você também aprende ensinando. Sabe? Sim. Então agora, por exemplo, nesse exato momento, eu não sei se eu estou ensinando, ou se eu estou aprendendo, se eu estou trabalhando. Essas fronteiras, quando a gente tira... Tá batendo um papo, né? Só faltou a cerveja aqui. Exatamente. Então, assim, ao ensinar, você aprende também. Claro. Né? Então, isso a gente começa a desmistificar um pouco do que é aprender. E até me passou pela cabeça agora que a gente também desassocia a educação, né? O lifelong learning, a investimento financeiro, por exemplo. Que às vezes é uma barreira. Ou a própria barreira de tempo. Já ouviu aquele ditado, né? Minha maior faculdade foi minha vida. É hoje pela manhã, num evento lá dentro da LEAD, com todo o time, nós reforçamos essa convicção, né, que a vida é a maior experiência concreta de aprendizagem que nós podemos ter. E de fato é isso, não tem a ver com investimento. Tem a ver com o teu olhar e a tua atenção diante do que te acontece. Uma grande discussão conjugal pode se tornar uma grande experiência de aprendizagem sobre conflitos. Um grande equívoco, engano teu no dia a dia de trabalho pode virar uma grande experiência sobre falta de escuta. Uma grande descoberta sobre algo que você gera nas pessoas e que você não tinha noção de que isso acontecia pode se tornar uma grande experiência sobre empatia. Então é uma mentalidade. Porque, né, Cris, a gente vem de uma construção social também no Brasil em que a gente colocava a mochila e ia caminhando até a escola e quando cruza a porta eu estou aprendendo. Sim. E agora a gente começa cada vez mais, não agora, há muito tempo já, a gente começa a mexer um pouco nessas crenças que são bem profundas. Bem profundas. E até a própria questão do formato das mídias, né? Livros cheios de texto e que tinha que se debruçar, não sei o que. Hoje em dia existem pílulas, existe muito conteúdo gratuito na internet, né? Os mais diversos tipos de pessoa produzindo conteúdo. Então, eu acho que também são novos paradigmas, né? São, novos formatos. Novos formatos, né? Exato. Com relação à aprendizagem, à educação de líderes, quais são os principais desafios atuais, assim... A gente tá generalizando pra caramba aqui, né? Mas, enfim, vamos ver o que tu tens pra nos trazer nesse sentido, assim, o que tu tem sentido? Eu tenho sentido e percebido um desafio muito grande relacionado à meta-aprendizagem, aquilo que eu te comentei, da capacidade que as lideranças possuem de reconhecer quais são as suas necessidades enquanto aprendiz, de se autoconhecer enquanto aprendiz. Né? Cada vez mais nós temos apoiado esse processo acontecer, mas é uma longa jornada, né? Que é a das lideranças entenderem primeiro quem elas são enquanto aprendizes e por que elas devem aprender o que elas estão buscando aprender. Porque com o cargo, historicamente, vem uma questão de já sei tudo, né? Ou então também com uma grande, não só com o cargo, mas o atual momento do mercado, também nós estamos vivendo uma demanda muito forte sobre o indivíduo, de que ele aprenda, reaprenda, desaprenda e reformule o seu repertório de habilidades ou avance o seu repertório de habilidades.
E aí a gente tem que parar e pensar, cara, back to basics, vamos voltar pro básico. Olha só, ok, o mundo tá mudando, todo mundo tem que se transformar rápido, agilidade de aprendizagem, agilidade de mudança, mas assim, o que o indivíduo precisa ter para que ele consiga ser ágil enquanto aprendiz? Para que ele consiga mudar ou reatualizar, né, o seu repertório de habilidades? É um autoconhecimento profundo do porquê que ele quer isso para ele. E de como ele vai buscar isso de uma forma que fique o mínimo de confortável possível para que aprender seja gostoso e motivador. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de olhar para coisas básicas para poder falar sobre lifelong learning enquanto uma verdade que está presente em todo lugar, né? Ou para poder fazer emplacar algumas tecnologias educacionais de aprendizagem que estão aí perfeitas, lindas, muito bem dimensionadas, mas o ser humano por trás, ele tem que ter uma prontidão importante. E isso é algo que a gente tem que construir ao longo da vida. Ao longo da vida. Só para você ter uma noção, Cris, curiosidade. O nosso córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que ele evolui ao longo das primeiras 3 décadas de vida. Ou seja, as primeiras 3 décadas de vida, ele tá passando por um processo de evolução. O meu já parou, então. Não, relaxa, porque segue ali, tem que exercitar. Mas a questão toda é que é o córtex pré-frontal que nos traz essa habilidade de meta-aprendizagem. Eu pensar sobre o pensamento. Eu pensar sobre o meu processo de aprendizagem. Por isso o nome meta, né? Sim. Então, imagina 3 décadas. É um processo que também, biologicamente, a gente precisa ter um tempo para amadurecer e atingir um nível de autoconhecimento. Então, quem tem essa estrutura madura, o negócio é ter intenção, desejo e vontade de ser curioso por isso, sabe? Existe um discurso que eu tenho visto, tá? Pode ser que tu não perceba ele da mesma forma, mas assim, tem sido mais intenso nos últimos tempos nas empresas, que é a questão, você é responsável pelo seu desenvolvimento. Você é responsável por ir atrás das skills, das habilidades, dos conhecimentos. E sempre me pareceu assim, meio solto, tá, tudo bem, mas quais são... para que lado eu vou? Né? E aí entra essa parte que tu estás trazendo do autoconhecimento. Me parece que o principal ponto a se atentar é esse do autoconhecimento, né? O que eu quero aprender? O que eu quero fazer com esse aprendizado? E o que eu posso fazer a partir de quem eu sou e dos recursos que eu tenho? Porque, Cris, a questão do protagonismo, ela pode ser linda e estimulante e ela pode ser perversa. O discurso do protagonismo, ele é lindo e ele é estimulante quando a gente apoia o adulto a entender que ele pode protagonizar aquilo sobre o que ele tem controle. As situações sobre as quais depende do comportamento dele, das ações dele para poder mudar um cenário. Isso é protagonizar. É eu entender o que eu tenho controle dessa situação, quais são os recursos que eu tenho em mim e como que eu vou lidar com ela. Começa a ficar perverso quando nós colocamos o indivíduo também como responsável por uma transformação que envolvem questões que muitas vezes não estão somente na mão dele ou não estão totalmente na mão dele. Né? O indivíduo é parte de um contexto principalmente organizacional. Existem regras, existem sistemas, existem influenciadores, né? Governanças políticas. E tudo isso pode apoiar ou interferir na força do teu próprio comportamento. Então, um contexto favorável apoia o comportamento do indivíduo protagonista. Agora, um contexto também pode colocar por água abaixo qualquer motivação, engajamento e comportamento, por mais genuíno que seja. Então, é legal que a gente busque trabalhar em torno do termo protagonismo e protagonista como aquele que age com intenção, vontade, usando seus recursos para lidar com aquilo sobre o que ele tem controle. Porque senão... é frustração. Quando nós começamos a focar no que a gente não tem controle, a gente pode se sentir, meu Deus, mas eu não estou conseguindo aprender, mas eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo colocar em prática o que eu estou aprendendo no curso. Essa frase é muito comum. Estou aprendendo um negócio, mas chego lá... E é muito frustrante. E aí, o que acontece com a frustração? Neurologicamente falando, a frustração, ela faz uma descarga bioquímica dentro do nosso cérebro que atinge outras áreas muito importantes e atinge inibindo áreas de motivação e engajamento. O que isso quer dizer? Que quanto mais frustrações nós temos,
nós temos uma maior predisposição a enfraquecer nossas áreas de motivação, de engajamento e de vontade. Né? Então, isso acontece no nosso cérebro quando nós nos frustramos. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente ser convidado para um lugar de protagonista ou convidar outras pessoas, que isso seja justo, a partir do escopo que essa pessoa tem controle. Né? E, obviamente, vai ter frustração igual? Vai, mas a gente reduz a quantidade, reduz o volume. E entender que aprender ao longo da vida é também tu fazer as pazes com as frustrações, né? E fazer as pazes com as frustrações e também, eu acho que dimensionar mais corretamente os objetivos que se tem, digamos assim, para que não vire... Porque a própria cobrança no seu próprio desempenho com relação à aprendizagem não boicote esse processo, né? Exatamente. Eu tô dizendo isso porque tu foi falando e eu fui me dando conta por que eu não voltei mais na aula de natação. Porque eu fiz algumas aulas com a expectativa de que eu ia evoluir muito rápido, porque na minha cabeça, por algum motivo, eu ia evoluir muito rápido. Eu não evoluí, me frustrei e não fui mais. Né? Sendo que tem um total de 0 pessoas no planeta cobrando a minha performance. Perfeito. Quer dizer, 0 não, 1, porque tem eu, né? Exato. Então, eu fiz mais ou menos esse raciocínio. A gente também tem que medir o quanto a gente tá se cobrando, né? Exato. Até porque, muitas vezes, uma experiência de aprendizagem é nova pra você. E como ela é nova, você nunca viveu e não tem repertório pra conseguir projetar a longo prazo quem que você vai ser na natação, o quão nadadora maravilhosa você vai ser daqui a 6 meses ou daqui a 1 mês. Se é um caminho que eu nunca caminhei, caminhos conhece andando. O que isso significa? Que daqui a pouco os teus objetivos têm que ser pro dia seguinte. No dia de amanhã. Conhecendo o dia de hoje, como aconteceu, como é que vai ser meu dia de amanhã? E no outro dia, como é que vai ser meu outro dia? E assim você vai conhecendo o processo. Tu vai conhecendo uma coisa que é nova, que é a tua relação com a natação. Né? E de novo, aí o olhar curioso de entender, bom, eu vou aprender isso pela primeira vez. Como é que eu lido? Como é que eu me relaciono com a natação? Porque vamos combinar, né, Cris? É perverso, né, te colocar uma meta para daqui a 1 mês para um processo daqui a pouco que você nunca viveu. Ah, não. E no ano que vem eu já queria ir para um campeonato master. E eu acho que tudo bem esses objetivos chegarem com muita força no momento certo, porque vai ter um momento que a tua curva de aprendizagem, em que você, enquanto aprendiz, vai buscar conhecer primeiro qual é a minha relação com esse objetivo de aprendizagem. Como é que eu me relaciono com a natação? E no momento que essa curva vai avançando, eu vou conseguindo entender que eu vou tendo prontidão para, de uma forma mais clara, estabelecer objetivos mais firmes. Não que nós não tenhamos que ter objetivos. Temos que ter, sim. Mas a gente tem que cuidar para que eles sejam realistas, a partir do que a gente conhece sobre a gente. Né? Perfeito. Não, maravilha. Vou refletir, vou ouvir várias vezes, inclusive, as tuas últimas falas, porque tem muita coisa para aprender aí. Nós todos temos. Com certeza. O que a gente tem de tendência na área de aprendizagem, de educação, voltada para adultos, voltada para líderes? Perfeito. Tendência, né? Essa palavra ela é tricky, assim, porque dependendo da pessoa, entende tendência como o que quiser. Né? Tem muita coisa aí no mundo. A gente tava trocando uma ideia sobre isso ontem. E o Jay, o que tu quer dizer com tendência? Não, fica à vontade, né? Exatamente. E tendência, vamos usar um sentido bem literal da palavra, uma inclinação de para onde as coisas vão. Qual é a tendência de para onde as coisas estão indo, ou melhor, ou precisam ir, porque aí a tendência tem uma força mais revolucionária, né? Mais de transformação. Eu acredito que o mercado esteja indo para um caminho de descentralização. Sobre descentralização do poder sobre educação e sobre onde a educação acontece. Cada vez mais eu tenho visto empresas nascendo, startups nascendo, soluções novas nascendo, voltadas a empoderar as pessoas para que elas sejam agentes ativas, iniciando processos de aprendizagem, seja educando ou seja aprendendo. Então, eu acho que nós estamos caminhando para um momento em que as grandes instituições, quando eu falo instituições, eu estou falando de os grandes centros que centralizam o poder sobre o educar, né? Vão acabar de alguma forma descentralizando e democratizando esse poder, até para conseguir fazer com que esse lifelong learning seja um hábito
para cada vez mais pessoas. E para isso a gente precisa também aliviar o peso do ensinar. Porque muitas vezes, vem cá, me ensina tal coisa, você vai ser minha mentora. Você vai ser minha professora. Você vai ser minha instrutora. Dependendo do nível de prontidão dessa pessoa convidada, ela vai dizer, não, mas eu não tô pronto. Não é mentora? Como assim? Não, professora? Não vou dar... E se a gente pensar que ela também pode aprender ainda mais ensinando, e a gente tira esse peso de que você tem que ter todas as respostas, e ter que falar bem, acertar tudo, não. E se aprender fosse ensinar, e se ensinar fosse aprender? Não ficaria mais leve essa relação? E mais pessoas não ficariam mais à vontade de compartilhar o que sabem? De compartilhar os próprios erros e os próprios acertos? Né? Então eu acho que a gente vai para esse lugar em termos de tendência de cenário, que é descentralização, onde a qualquer momento, em qualquer lugar, as pessoas possam se sentir mais à vontade para compartilhar e ensinar. Né? E também, obviamente, experimentar novos recursos, novas linguagens. Tu falaste, né, do tamanho dos livros e tudo mais. A microlearning tá aí, não é de hoje, que são porções menores de aprendizagem. Fala um pouquinho sobre microlearning. Microlearning são porções, né? São porções menores em menor tamanho, de consumo mais rápido, com foco no que realmente importa, seja no formato de vídeo, de áudio, de material estático, gráfico, de infográficos, por exemplo. Mas microlearning é uma porção reduzida de um material que tem início, meio e fim em termos de conteúdo e se predispõe a atingir um objetivo de aprendizagem específico. E tem uma justificativa na neurociência para esse método estar sendo mais usado? Na verdade, a justificativa é que nós podemos sim reduzir o tempo sem perder a qualidade de absorção e o foco, a essência do conteúdo propriamente dito. Mas mais do que isso, a neurociência tem nos mostrado também que existe, obviamente, relações diretas entre os níveis de ansiedade, estresse e depressão com a queda da nossa capacidade de memória, retenção e foco. Nós estamos vindo de uma pandemia, por exemplo. Estamos vivendo um fenômeno coletivo de queda de foco, de atenção, de capacidade de memória. Então, com isso, as microlearnings também vêm para apoiar esse momento de mundo, que é um momento onde algumas faculdades cognitivas nossas, de memória, concentração e foco, foram impactadas, assim, pelo nosso atual momento ansiogênico, né, de incertezas. E fora isso, também tem outros elementos de tendências que vêm para reforçar nossa memória e tornar a experiência de aprendizagem mais memoráveis. Como, por exemplo, edutainment, que é a união entre educação e entretenimento. Como é que a gente pode trazer entretenimento para dentro da educação e tornar essa experiência mais gostosa e mais engajadora? Né? Então, são alguns caminhos aí que tem pelo mundo. Nossa, bastante coisa. Tu citaste a pandemia. Mudou bastante coisa, eu acho, né, na educação, a partir do advento da pandemia. Começou aí com a questão do online. Eu lembro que nas primeiras semanas ali, o que teve de curso grátis sendo oferecido, né, parece que foi uma... Eu não sei se foram as instituições que acabaram querendo prestar esse serviço, o que aconteceu. Mas o que a gente... Como que tu vê isso, assim? O que a gente tá tendo de herança desse período aí, que ainda não acabou, mas já tá bem mais estabilizado? Sim. Eu acho que, como toda a adversidade, ela vem para ensinar muita coisa, né? E eu acho que sim, quem soube, quem tinha recursos para passar pela pandemia e para olhar para tudo que viveu durante esses anos enquanto uma experiência de aprendizagem, lifelong learning. Lifelong learners, as pessoas que aprendem ao longo da vida, podem ter utilizado os anos de pandemia como uma grande experiência de aprendizagem sobre si mesmo. Sobre autoconhecimento, sobre como que eu lido comigo em reclusão, dentro de casa, não podendo sair, não podendo falar com pessoas. Então, como que lido com os meus afetos, com escassez de algumas coisas. Com a escassez, com a própria perda, com a própria energia que me impactava direta ou indiretamente da perda em si mesmo, né? A perda de liberdade, a perda de pessoas queridas, né? As mudanças de lógicas de mercado. Muitas profissões se reinventaram e muitos pressupostos que até então
eram trazidos na aprendizagem, principalmente corporativa, né? De como assim, antes a predominância de experiências presenciais, eventos presenciais, que todo mundo ia para um lugar aprender, era um pressuposto ainda muito enraizado. Né? E nós assistimos aí 2 anos no mercado nacional em que tudo foi para ferramentas de videoconferência. E tudo acontecia por videoconferência. Então, assim, aconteceu um movimento interno nas pessoas e que a gente ainda não tem uma big picture fechada, concluída, porque são resultados de alguns anos que a gente ainda vai colher desse momento que nós estamos vivendo. Porque eu acho que ele ainda está se movimentando muito, né? Muito, exatamente. Nós estamos em um novo momento. E esse momento ele é contínuo. Né? Então não tem como trabalhar numa linha muito específica de pandemia e pós-pandemia. Eu acho que a gente está num processo aí de novos comportamentos, novos padrões, e mudou bastante coisa. E as virtudes, as faculdades, na verdade, mentais do aprendiz também, como essa questão que eu te falei do foco, Sim. da atenção, da concentração. São questões que foram intimamente afetadas, assim, porque tem outras interferências, né, como incerteza, como ansiedade, altos níveis de estresse que pegou e que ainda pega. Então, é um perfil novo de aprendiz, né? Ou melhor, são novas descobertas sobre como que se aprende e que o mercado passa aí agora por os anos futuros de um campo muito fértil de pesquisa, de descoberta e de construção de solução para esse novo momento, em que a gente aprendeu que é possível fazer uma faculdade da sala de casa. Né? É possível aprender a cozinhar ou adquirir um novo hobby, isso faz bem. Isso pode nos trazer saúde mental. Né? Então foram muitas descobertas positivas também nesse ponto. E isso mexe com todo um mercado, né, de educação. Sim. Sim, e inclusive imagino que impacte fortemente as próprias instituições tradicionais, né? Sim, sim. Porque muita gente não quis voltar para o presencial, enfim, né? Hoje eu posso escolher uma universidade de qualquer parte do mundo. E isso abre um espaço de oportunidade. Claro. Né? De reinvenção metodológica. Existem instituições magníficas no Brasil que já estão fazendo esses movimentos. Que é, de fato, de reinventar as formas, os recursos, os apelos, né? De como trazer uma proposta de aprendizagem para um aluno ou para um candidato. Então, eu entendo que o ensino superior, que é um mercado em que eu vivi de forma muito ativa durante muitos anos, ele tem aprendido muito com esse processo, principalmente curvas de reinvenção e de inovação muito mais rápidas para poder se adaptar, né, ao mercado. Eu me lembro de um case aqui de Porto Alegre, que é a PUC-RS, que ligeiramente se reinventou e as pós-graduações têm milhares de alunos no país inteiro, né? São referências, inclusive, pelo que eu tenho percebido, assim. Exatamente. Atualmente eu sou professor da PUC também. É muito bacana a metodologia. Da rede. E realmente, são metodologias assim que estão olhando para isso, para avançar formatos, avançar modelos, para conseguir, de fato, conquistar engajamento. Exatamente. Né, e apoiar esse processo de formação. Então, sim, é um despertar aí no mercado como um todo. Voltando um pouquinho ali para a questão das empresas, a gente falou bastante sobre o papel da pessoa do indivíduo no lifelong learning, de autoconhecimento, de entender outras formas de possibilidade de aprendizagem, enfim. Mas qual que seria o papel da empresa e também dos líderes, né? Não no seu desenvolvimento, mas nas suas equipes. Boa. Eu entendo que a empresa, o negócio, ela precisa gerar contexto ou apoiar contextos de aprendizagem. O que isso significa na prática, Cris? Significa que um indivíduo ele pode estar totalmente engajado aprendendo o que ele quiser aprender, munido por um bom propósito, um bom porquê, entendendo por que ele está aprendendo aquilo, né? Aprendendo do jeito certo, buscando recursos que ele mais curte e que mais dão eco. Né? Só que o lugar em que ele está, o contexto social, o contexto de trabalho, tem outros agentes aí importantes. Como, por exemplo, agentes influenciadores, pessoas como o próprio líder dessa pessoa, ou influencers informais. Eu vou te dar um exemplo, então. Vamos lá. Um exemplo para o nosso público. Existe uma verba anual para aquele colaborador se desenvolver, né? Mas quem decide onde ela vai ser usada é o
o gestor do gestor. Quer dizer... Em alguns contextos Em isso alguns- ainda é real. é, Isso pode é. acontecer. É, muito. E o lifelong learning, ele pressupõe um outro tipo de autonomia do aprendiz. Que é ninguém melhor do que um aprendiz adulto para entender qual é a sua pedra no sapato. Qual é a sua inquietação. Qual é o seu problema de trabalho ou seus desafios de trabalho pelos quais vai motivar um processo de aprendizagem. Obviamente, né, Cris? A pessoa... o indivíduo também precisa ter uma conexão muito grande com a estratégia do negócio e com o contexto dessa empresa patrocinadora, né? Para poder fazer escolhas que façam sentido. E o papel desse líder é fazer essa conexão. Apoiar, facilitar a tomada dessa decisão. Isso. Entendeu? Fazer perguntas, de fato, que inclusive apoiem o aprendiz a entender o que faz mais sentido ele aprender para a vida dele e para o papel naquele negócio. Né? Então... o papel dos influenciadores no dia a dia é isso. Uma liderança pode ser influenciadora, positiva no momento que ela se mostra interessada, apoiando esses processos de tomada de decisão, empoderando as pessoas para que se apropriem dos seus próprios processos de aprendizagem. E também ela pode ser uma influenciadora não tão positiva assim, no momento em que ela se mostra indiferente, omissa, detratora, ou seja, antimodelo do que a pessoa está aprendendo. Quantas vezes, né? Muitas vezes as pessoas aprendem uma coisa, mas voltam para o dia a dia, para a vida real e encontram a pessoa que é a maior referência ali naquele contexto, apresentando um comportamento completamente desalinhado do que ela está aprendendo. E pessoas influenciadoras são aquelas que exigem, que têm sobre a gente um peso emocional e uma influência emocional muito grande. Então isso impacta. Assim como processos, sistemas, tecnologias que podem me ajudar ou não a praticar o que eu estou aprendendo. Né? Também são fatores de contexto que é responsabilidade muitas vezes do negócio olhar para isso para dimensionar um contexto de recursos e de pessoas que apoiem um indivíduo em desenvolvimento ali. Certo? E claro, dá campo de treino. De nada adianta eu aprender algo se eu não tiver campo, espaço, oportunidades para errar, acertar, me experimentar, porque é ali que o negócio acontece. Então, eu ter no meu dia a dia um contexto onde eu tenho campo permitido de treino e prática, faz com que eu consiga acelerar minha curva de desenvolvimento dentro de um processo de aprendizagem. Porque eu tenho espaço. E é permitido. Não adianta dar espaço e não permitir o erro. Ou retalhar o erro. Ou julgar o erro. Por isso que esses acordos de riscos, de erros permitidos é tão importante para uma cultura de aprendizagem. Para que, de fato, as pessoas se sintam confortáveis e responsáveis para errar do jeito certo. E errar de forma saudável e produtiva. Para o que está se buscando ali, né? Não se inova sem erro. Não, Não, né? Mas é meio maluco mesmo, porque muitas vezes se cobra essa inovação e esse espírito inovador e tal, e a cultura da empresa não admite mesmo o erro, né? Já vi muito isso. E aí é dissonante, né? É incoerente. E tá tudo bem, desde que algum movimento comece a acontecer para melhorar esse cenário. E desde que a primeira coisa que a organização busque refletir isso é incoerente. Esse é o primeiro passo para o processo de aprendizagem da empresa. Que é entender assim, queremos inovação ou queremos pessoas aprendendo e se experimentando, mas não temos um ambiente com segurança psicológica e com o encorajamento do erro para que isso aconteça. Essas coisas não conversam. Que espaços a gente vai ter que abrir? De novo, não precisa ser generalizado. Que espaços a gente vai ter que abrir de segurança e permissão ao erro para que a aprendizagem aconteça? São acordos. Pois tu falaste dessa questão dos acordos, me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido essa expressão, assim. Sim. Tem sido uma prática nas empresas? Ou, por exemplo, o trabalho que vocês fazem tem alguma metodologia que Na verdade, estimula isso? O trabalho que nós fizemos são projetos de aprendizagem que não funcionam e não fazem milagres sozinhos. Sim. Nós não chegamos com uma caixinha lá dentro, vai estar a coisa transformadora e salvadora, né? Durante um projeto de aprendizagem, o negócio aprende junto com a gente, através de discussões, conversas, reuniões de alinhamento,
o quanto também o contexto é importante para que esse projeto faça sentido. Então, o que a Lead faz é, ao longo de um projeto, convidar a empresa para ampliar sua maturidade. Para se perceber durante o projeto, entendendo como é que essas pessoas aprendem, por que está acontecendo isso, por que não está acontecendo isso. Quais são os dados que a gente precisa coletar junto dessas pessoas para entender o que está ao redor, né, na periferia desse projeto e que está impactando diretamente isso. Então, ao tentar aprender de um jeito diferente com a Lead, a gente descobriu que outros pontos precisam ser olhados da nossa estrutura. Então, esses acordos podem ser acordos de novos processos, que podem apoiar o processo de aprendizagem. Pode ser um melhor engajamento e conscientização dos líderes, das lideranças, das pessoas que estão aprendendo, que eles também fazem parte disso e interferem nisso positivamente ou negativamente. Né? É um sistema, talvez, de recompensa ou reconhecimento pelas pessoas que aprendem e contam suas histórias de aprendizagem, por exemplo. O quanto eu aqui nesse lugar me sinto encorajado em aprender algo novo. O quanto isso é reconhecido aqui. O quanto não é. Tudo isso são símbolos, são mensagens de uma cultura. Né? E cultura é aquilo que tu encoraja ou que tu desencoraja. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer junto com a empresa e faz para que a gente consiga fazer com que um programa de desenvolvimento de lideranças ou de desenvolvimento de futuras lideranças desse negócio, de fato, seja efetivo. Porque os fatores críticos não estão no ambiente controlado. Eles estão na vida real, como ela é. Né? E é essa reflexão que a gente precisa fazer. Olha, sensacional. Falando assim, parece meio óbvio, né? Como é que a gente vai mudar, assim, se o contexto não é favorável, né? Mas totalmente. E se tu for analisar qualquer processo teu de mudança em casa, é a mesma coisa. Sim. Como é que você vai mudar? Vamos lá, fazer uma dieta, mudar um padrão de alimentação, mudar algum tipo de... Se os maiores influenciadores ali, com peso emocional, às vezes jogam contra, boicotam, né? Ou tem outros sistemas, tem outros tipos de recompensa e reconhecimento que acontecem ali, que mobiliza todo mundo. Então, isso tudo é cultura. E tem muitas coisas comuns entre uma cultura familiar e uma cultura organizacional, né? E aí dá pano pra manga. Vamos falar um pouco sobre o interesse que muitas vezes algumas empresas têm, e a gente nota pela descrição da vaga aberta, que é de contratar pessoas prontas. Tá, vamos desmistificar isso daí? Acho que é uma coisa que esses dias a gente estava conversando ainda sobre isso. Em 2022, no mundo de hoje, o que é estar pronto? O que é estar pronto? Estar pronto para algo nos dias de hoje é utopia. E é uma distopia também, é algo que faz mal para nós quando a gente busca estar pronto, munido por uma visão de que vai ter um momento em que a gente vai chegar e que a gente não vai precisar fazer mais nada. Tá tudo certo. Sei lidar com o mundo, porque o mundo é estático, não apresenta novas variáveis, nada acontece, né? É uma coisa super linear. Então, eu acho que é importante a gente talvez trabalhar com a palavra condição. Não existem pessoas prontas, existem pessoas com condições de performar, de desempenhar um papel, desempenhar uma responsabilidade. E de nunca estarem prontas, talvez, né? Porque o importante é estar sempre se transformando. Isso, e uma das condições que definem uma boa contratação, por exemplo, é o quanto essa pessoa tem condição de aprender. Exatamente. Tem condição de entender quando, por exemplo, não está bem. Quando ela está bem. De autorregulação. Então, até o cunho de habilidades também está se transformando, porque a gente precisa cada vez mais olhar para habilidades de processo, habilidades importantes para a transformação do indivíduo. Não habilidades para que ele entregue algo num recorte de tempo dentro de uma empresa. Porque esse escopo vai mudar, essa função vai mudar, o core desse negócio vai mudar, essa cultura vai mudar. Então, são pessoas com características, com condições de se transformar junto com o negócio e com o mundo. Eu acho que aí a gente está falando desse tipo de prontidão,
que é uma prontidão para transformação, se dá para falar assim, né? Mas é isso. E aí eu te digo, sim, pronto. Aí a pessoa tá pronta. Se a pessoa tá pronta para não tá pronto, se a pessoa tá pronta, né, para aprender, pra tá pronta cada dia de um jeito, para mudar, sabe? Então tá tudo certo. Aí a gente pode falar agora não existem pontos de chegada. Se existissem pontos de chegada, tava tudo estático. Tava tudo parado, porque, bom, cheguei, ponto. Não, eu acho que a gente tá passando por um momento em que a gente precisa cada vez mais entender como que a gente funciona com saúde mental no processo. No processo do mercado, no nosso processo de vida, no nosso processo do mundo. Porque a gente tá vindo de uma história também em que era muito claro os pontos de chegada. A formatura na faculdade, o cargo X, né? A felicidade eterna na carreira A. O que é carreira hoje? O que é estar formado hoje? O que é estar pronto numa profissão hoje? Então tudo é processo, né? E eu acho que é encontrar conforto nesse desconforto do processo, que é onde está a nossa evolução no mundo que a gente nasceu, que é esse que a gente tem. Né? E que não tem o que fazer, né? É esse que a gente tem. E ainda tem o que fazer, que é justamente esse ponto, construir a nossa saúde. Isso é saúde. Né? Isso é autocuidado. Muitas vezes lá na Lead a gente se olha assim, pega pra cá, imagina, uma empresa que lida com dilemas e desafios de muitas outras empresas, chega um momento que nós nos olhamos e pensamos assim, galera, tá todo mundo aqui dando o seu melhor. Sabe? Tá todo mundo sendo o que consegue ser. E é isso. Qualquer coisa fora disso é perverso. Então você tá cada um dando o seu melhor. E eu acho que é entender qual é o meu próximo ponto. O meu próximo degrau. Né? Mas me respeitando. E aprender tem a ver com isso. Tem a ver com, primeiro, tu respeitar teus limites. E principalmente tu te autocuidar. Tu acreditar em ti, no teu autoconceito. Eu sou capaz de aprender esse negócio. Eu mereço aprender e eu sou capaz e quero. Meio caminho andado. E também entender que daqui a pouco tem alguma coisa que não vai querer, que não precisa, né? E é isso, e é impermanente, né? A vida é assim. E eu acho que... E de novo, será que tu não aprendeu? Ao tentar aprender algo e se dar conta que não precisa ou que não é útil, isso não é aprender? Sabe? Então a gente começa a trabalhar numa premissa talvez que tu nunca perde. Ou Sim. tu ganha ou tu aprende. Isso é aprender. Sensacional. Quais relações a gente pode fazer entre o lifelong learning e a inovação? A gente já falou um pouco, né? Se a gente for falar que inovação pode ser, em linhas gerais, um processo de fazer algo de melhor ou diferente do que já se faz, aprendizagem contínua é o indivíduo buscar novas formas de fazer algo melhor ou diferente daquilo que ele já faz. Então, o processo de lifelong learning, ele é um processo também de inovação comportamental. Inquieta, incessante, contínua, em que você vai inovando o seu comportamento, a sua postura, o teu repertório de conhecimentos, a partir do momento que você se coloca curioso enquanto aprendiz. Para poder buscar novas referências, novos recursos, falar com pessoas. Então, sim, uma pessoa que aprende ao longo da vida é uma pessoa que ela não é estática. Ela não tem uma versão pré-definida. Ela vai sempre se construindo ao longo do viver, né? E é isso, assim, as relações que dá pra fazer. Que me vem agora na cabeça. Não, sensacional. E tu tens alguma dica, algum hack pra gente manter a motivação e o engajamento durante o processo de aprendizagem? E acho que dá pra falar um pouquinho também sobre a importância deles, né? Bom, a gente já falou sobre as frustrações, né? Exatamente. Saber lidar com as frustrações é ótimo. E principalmente reduzir o volume delas o máximo que conseguirmos, né? Que tem a ver com onde que tu deposita a expectativa pelo sucesso. Em cima daquilo que tá só no teu controle ou em cima de coisas que não estão sob o teu controle. Né? Então, isso é um ponto. Agora, tem outros 3 que se chamam sono, curiosidade
e autoconceito. Por que o sono? Porque é durante o sono que tudo acontece. É durante o sono que as memórias mais importantes daquilo que eu vivo e daquilo que eu aprendo se cristalizam, se consolidam, e a qualidade da minha vida e a qualidade do meu sono impactam diretamente na minha capacidade de absorver novos aprendizados, novos conhecimentos e novas referências. É na madrugada que a coisa acontece. Neurociência pura, né? Pura. É num momento importante que a gente atinge dentro do nosso ciclo de sono, em que as memórias mais latentes se consolidam. E isso é interferido diretamente pela qualidade do sono que a gente tem, que tem a ver também com a qualidade de alimentação que nós temos, com a qualidade do ambiente da nossa casa que a gente organiza, da nossa regularidade também de exercício físico, por exemplo. Então tudo é sistêmico. Eu falo sono porque o sono hoje é o mais polêmico, né, no nosso dia a dia, em que a maioria das pessoas vive com esse desafio de colocar o sono em dia ou ter um sono de maior qualidade. Ou abre mão, muitas vezes, de horas de sono pra resolver alguma coisa, pra estudar alguma coisa. Agora tu chegou num ponto que eu acho muito bom, que é isso. Olha que loucura, as pessoas às vezes pra aprender mais elas dormem menos. Só que se nós formos pra ciência e pra nossa biologia, a gente entende que tem que ser feito completamente o contrário. Não há aprendizado efetivo, cristalizado, com qualidade, no seu máximo potencial, se não houver sono de qualidade. Então isso é um equilíbrio, né? Hoje, entre a noite de hoje e o dia de amanhã, Cris, o teu sono, entre hoje e amanhã, é que vai dizer o que mais vai ficar contigo de tudo que a gente conversou aqui. Não é agora. Então sono é um ponto. Outro ponto que eu gosto muito de trabalhar é a curiosidade. Para manter engajamento durante o teu processo de aprendizagem, manter a tua curiosidade sobre que coisas tu quer saber mais, tu quer resolver da tua vida, te inquietam, são perguntas importantes, porque um constante curioso sempre vai ter gás para startar novos processos, novas conversas, novas escolhas de conteúdo, novas oportunidades de vídeos, de podcasts que quer escutar. Nada disso acontece. Às vezes a prateleira tá cheia de livros não lidos, porque eles são livros que a gente não tava muito afim de ler mesmo. Agora, se você descobrir através da tua curiosidade que tu tem alguma pedra no sapato, alguma inquietação, algum desafio que te motive a tirar aquele título da estante e abrir, a tua experiência vai ser outra. Porque tu tens um porquê. Né? Então, curiosidade pelos teus porquês é o segundo elemento que eu trago, assim, para manter o engajamento enquanto aprendiz, sabe? E o terceiro é autocuidado. Porque algumas pesquisas de aprendizagem corporativa já apontam que autocuidado e autoconceito, né? Que a crença que o indivíduo tem sobre a capacidade dele de aprender algo novo impacta diretamente no engajamento dele ou não. O quanto ele acredita que ele é capaz. E o quanto ele acredita que a vida dele vai melhorar ou que ele vai ser reconhecido de alguma forma por ser quem ele vai se transformar depois que aprender aquilo. Então, olha que importante, né? São variáveis internas nossas e que a gente tem que olhar. Tem a ver com a autoestima. E que às vezes são crenças bem profundas, né? Que a gente, sem ajuda, daqui a pouco não vai conseguir resolver, ou não vai ser também de um dia pro outro, né? Claro que não. O primeiro passo é nós entendermos que é importante e que impacta. Muitas vezes não é porque o tema é chato, ou porque o conteúdo não tem qualidade, ou porque o método tá errado. Muitas vezes tá tudo muito bem dimensionado, mas talvez o indivíduo aprendiz não acredite que ele é capaz de aprender aquilo. É uma variável que a gente precisa olhar, né? E convidar as pessoas a pensar. Uma última pergunta aqui referente à questão das empresas, né? Algumas, a gente tá falando de organizações aqui, mas às vezes é o gestor, né? Tem receio de daqui a pouco tá formando os seus colaboradores, incentivando uma cultura de aprendizagem por medo de que esse colaborador busque uma oportunidade melhor, né? O que tu tem a dizer pra isso, assim, a dizer sobre isso? Com coisa que ele não, com desenvolvimento ou sem desenvolvimento, ele não buscaria igual, né, se fosse necessário. Nós estamos em outro momento, né? Eu fico realmente surpreso em encontrar, às vezes, realidades em que esses elementos ainda estão presentes.
Mas eu também vejo um outro movimento muito bonito e que algumas organizações, muitas na verdade, já estão acordando. Hoje o desenho de carreiras e as escolhas das pessoas estão tão fluidas, estão tão impermanentes, que hoje já é um mito, já é uma lenda o tempo em que as pessoas ficavam anos, décadas, né, dentro de uma empresa, dentro de uma única carreira, com uma única profissão, sendo reconhecido e recompensado por fazer uma única coisa. As pessoas estão plurais, estão multifuncionais, estão com múltiplos interesses. As áreas de conhecimento dentro do ensino superior estão se cruzando, né? E hoje nós já temos psicólogos designers psicólogos, jornalistas neurocientistas, né? Cruzamentos de profissões estão acontecendo e novos negócios estão surgindo a cada momento. Então, eu vejo como resposta a isso um mercado onde algumas empresas estão se preocupando muito mais em tornar a experiência desse colaborador, desde que ele entra até o dia que ele sai, uma experiência memorável, bonita, que ele tenha gosto de contar lá fora. Para que as pessoas que passem pela história dessa empresa sejam porta-vozes e influenciadores positivos dessa marca empregadora. Então, a minha visão é que a gente está indo para um lugar e precisa ir para um lugar onde o negócio se preocupe muito mais em qualificar a experiência e a jornada desse colaborador ao longo da experiência de vida e carreira dele naquela empresa, do que construir mecanismos de ameaça e recompensa para manter essa pessoa naquele lugar. Porque isso é um mecanismo que hoje já não dá mais eco em muitas pessoas, na maioria das pessoas. E no que diz respeito à experiência do colaborador, à marca empregadora, profissionais aí da comunicação interna dentro do marketing, pessoal que está trabalhando com employer branding, daí tem milhares de oportunidades de atuação, né? Isso a gente já abordou em outros episódios. Meu Deus, total. A Lead Edu é uma que nós temos projetos de aprendizagem focados, por exemplo, em fortalecer questões de employer branding. Comunicação e aprendizagem são coisas que são intimamente ligadas. Se eu pudesse, Cris, eu tiraria essas duas palavras e chamava tudo uma coisa só. Porque tudo que tu comunica... Olha tudo que a gente falou hoje aqui. E se o indivíduo precisa receber uma mensagem e essa mensagem deve ser capaz de motivar uma ação, isso é aprendizagem. Ou é comunicação? Será que a gente tem que chamar de alguma coisa? Um processo de comunicação ou uma estratégia de comunicação orientada à ação nada mais é do que um processo de aprendizagem que precisa acontecer. E as bases de construção de conteúdo, de linguagem, são as mesmas. Então, essas fronteiras estão cada vez menores. Profissionais de comunicação, saibam mais de aprendizagem. Profissionais de aprendizagem, estudem mais comunicação. Já trabalhei muito junto de equipes de treinamento e desenvolvimento, e é isso, os papéis acabam se confundindo. Muito. Né? Eu me dá um nó às vezes quando eu vejo, sei lá, a descrição de uma vaga para trabalhar com educação. Eu poderia estar fazendo isso aqui, né? Porque no que é tu pegar uma informação, um conteúdo e deixá-lo mais apto a ser captado para motivar uma ação. Perfeito. Parte do time de design de aprendizagem da Lead são comunicadores. Que legal. Publicitários, jornalistas. Então, assim, tem a ver com inteligências e habilidades mais do que diploma. Jay, para terminar a nossa entrevista, algum ponto que precisa ser falado, precisa ser dito sobre todos esses assuntos e que a gente não falou, tu gostaria de dizer ainda nesta edição do podcast? Porque se a gente fosse se aprofundar, tem várias coisas aí para ir além, né? Legal. Tem uma coisa, todo mundo é aprendiz. Só isso. E lifelong learning é um processo que pode ser facilmente alcançado por qualquer pessoa. Desde que a gente abra a nossa visão, o nosso olhar para algumas questões como essas que nós conversamos aqui hoje. Então é isso. Se quem está ouvindo quiser saber um pouco mais sobre esses e outros assuntos, os canais da Lead Edu estão sempre abertos, compartilhando questões nesse sentido. Deixa os arrobas. É o nosso Insta, né, que é @ALeadEdu, que é ALEADEDU. E também no LinkedIn, Lead Edu, nós estamos lá também. E o nosso site que acabou de entrar no ar, nova versão, Site bonitão, tá show, entrei lá. Tá bem bonita o trabalho, www.leadedu.com.br.
lead de leadership. Então é por aí. Dia 23 de agosto, tá, Cris? 23 de agosto nós vamos ter uma class, que nós estamos chamando de LD Class, para convites fechada. E nós vamos aprofundar questões técnicas e muito aplicáveis à vida real sobre andragogia e aprendizagem de adultos. Então, se quem tiver interessado, é só entrar em contato com a Lead, que o pessoal que está gerenciando lá os convites entende como é que tá o cenário. Opa, maravilha. Tá bem? Beleza, vou deixar todos esses links e indicações na descrição do episódio. Legal. Só te agradecer, né, Jay? Esse super papo. Renderia uma tarde inteira a gente falando aqui. Obrigadão por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal te ter aqui com a gente. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite. Vamos em frente. Obrigado, pessoal. Pessoal, então, agradeço a todos vocês por nos acompanharem em mais esse episódio. O podcast Endomarketing Brasil é uma realização da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Sigam @pix.media e @endomarketingbrasil. Nos vemos na semana que vem. Até mais!